Pessoal, vamos lá então. Hoje vamos entrar no tema 2, do módulo 2 também, das bases da comunicação mediúnica do livro da FEB. Transes. O que são transes? Quando a gente fala transes, o que vem na nossa cabeça? Nós vamos ver um pouquinho ali, então, o conceito, vamos ver os graus do transe, os tipos desse transe. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, elas fazem ressonância na mente do ser encarnado e desencarnado. Então, o transe ele pode acontecer tanto em nós encarnados, quanto também em desencarnados. Aí vocês podem estar perguntando, então quer dizer que desencarnado também precisa de ter médium? A mediunidade também está presente nos desencarnados. Então, é uma forma de comunicação entre sempre do que a gente pode acessar o mais alto ou o mais baixo, na sintonia que a gente não tem acesso. Então, como essas manifestações fazem parte do psiquismo humano, as ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes disso, considerando que a afirmação lá do André Luiz nos Domínios da Mediunidade, que fala que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, a mediunidade não tem como fugir das manifestações do psiquismo humano. Vamos passar então para o conceito de transe. A palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração do estado da consciência. E o transe ele não é uma exclusividade da mediunidade. Então, a palavra transe, buscando lá no dicionário, significa ir além, trespassar, ultrapassar. Então, a mediunidade é um tipo de transe. Por isso que a gente deve entender, compreender todos os tipos de transe que pode acontecer para a gente realmente definir qual que é o trabalho, qual que é o transe que a gente está quando está no processo mediúnico. Tá? Olha lá, o transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. O Servino, em Jaime Além do Inconsciente, traz isso para a gente, essa definição do transe. Tá? Então, a emancipação da alma, que nós vimos nas aulas passadas, ou a projeção no astral, não considerada como caráter mediúnico, nós vimos essa separação, mas é uma capacidade inerente no transe anímico, no transe anímico, no qual o espírito ele pode libertar-se, emancipar-se, numa espécie de dissociação psíquica, que nós já referimos. Então ele vai entrar nesse estado de transe através dessa emancipação da alma. Por não ser uma característica da natureza só mediúnica, a gente tem que sempre buscar fazer essa separação para a gente saber o que está acontecendo com a gente, como lidar com isso. O psiquiatra espírita Jorge Andréa, ele fala o seguinte, que muitos dos estados alterados da consciência, pelos seus aspectos, reflete-se naquilo que nós denominamos de fenômenos paranormais. E essa fenomenologia pode ser desencadeada pela própria psique do indivíduo, do encarnado, ou determinado por influências externas. Olha só. Então, pelo próprio encarnado, pelo indivíduo encarnado ou desencarnado, ou por influências externas. Ele informa também que há transes provocados por causas que independem das manifestações dos espíritos, que são desencadeados por diferentes fatores. Então, não é só desencadeado por manifestação dos espíritos. Então, tem vários fatores que vão desencadear um transe. Por isso que é bom a gente ter... A FEB traz esse estudo do transe como um todo, exatamente para a gente não cair de paraquedas só no transe mediúnico, sem compreender o todo. Senão a gente acaba sendo, ficando muito bitolado
sem olhar o todo. Então, esses tipos de transe que o Jorge Andréa fala, né, ele pode ser o transe patológico, o transe espontâneo ou natural e o transe provocado e induzido. Qual que será aí o transe mediúnico? Vamos tentar ver ele? Alguém se arrisca? Escolha aí, vamos ver se vocês vão acertar. Tá? O transe patológico. No transe patológico, o fator mórbido atua como um desencadeante. Tá? O que é isso? Traumatismos, particularmente crânicos encefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimido ou modificado as relações normal do mundo com o mundo exterior, vai surgir eventualmente esse tipo de transe. E estabelece um contato com o nosso mundo interior, que é a subconsciência. Então, o transe patológico, ele é provocado por praticamente alguma coisa da nossa saúde, algum acidente, alguma coisa que possa fazer com que a gente venha com esse desequilíbrio, principalmente no estado de coma. Né? Muitas pessoas narram aí questões de quando saem do estado de coma, muitos relatam muitas coisas que aconteceram, apesar de eles estarem no desdobramento, o transe foi um transe provocado, né? Pelo algum fator mórbido. Então, esse é o transe patológico. O transe espontâneo ou natural vai ocorrer em pessoas naturalmente predispostas. Aí, médiuns e sonâmbulos. Tá? Então, o transe mediúnico é esse daí, gente. É o transe mediúnico que ele é espontâneo e natural. E é considerado um estado de baixa tensão psíquica, tá? Então independe de processos patogênicos, ou uso ou ingestão de substâncias tóxicas ou de ação magnético-hipnótica. Ou seja, gente, é natural. Não temos que fumar nada, beber nada, tá? Nada que vai provocar esse transe mediúnico. Ele tem que ser espontâneo ou natural. Gente, existem outras linhas, outras doutrinas, onde se utiliza dessas coisas que eu falei, para poder provocar o transe. Tá? Aqui não nos cabe entrar por esse campo. Nos cabe seguir a linha que Kardec codificou e que é a atividade mediúnica que nós seguimos na casa espírita. Então, ela é totalmente espontânea e natural. Tá? Ela pode, muitas vezes, acontecer num processo, quando a gente fala magnético e hipnótica, essa ação é muito comum quando os espíritos obsessores vêm ao nosso encalço, vêm atrás da gente. Então, dependendo da nossa vibração, nosso estado de vigília, os nossos obsessores muitas vezes não nos alcançam e a gente tem a percepção deles pela ação magnética. Tá? E o transe provocado ou induzido. Aí já é aquele que eu falei um pouco, que precisa de alguma coisa externa. O próprio nome já fala, provocado ou induzido. Né? Aí ele pode ser de ação magnética por hipnose ou por sugestão, tá? De efeito de substância química, medicamento, drogas lícitas e ilícitas. Tá? Então, nessas condições vai ocorrer um bloqueio aí, onde mais ou menos intenso, né, com a atividade cerebral, que vai ser capaz de conduzir as pessoas a entrar no estado de transe, que é situado entre a vigília e o sono, propriamente dito. Tá? Então, ele é provocado ou induzido. Mas medicamentos, drogas, lícitas e ilícitas. Então, tem algumas religiões que utilizam isso. Tá? Então, ele vai partir. Não significa, gente, que pelo fato de utilizar alguma coisa externa, não é um processo mediúnico.
O transe foi provocado por isso, foi induzido a isso. Se a pessoa tiver mediunidade, ela vai ter o processo, né, de comunicação com o plano espiritual, com os espíritos, onde foi iniciado, né, onde foi induzido, onde foi provocado. Mas, na doutrina espírita, a mediunidade, o trabalho mediúnico que nós trabalhamos, né, tá na nossa linha, é espontâneo ou natural. Onde, mais uma vez, para o nosso companheiro psiquiatra espírita Jorge Andréia, ele fala que o transe que mais nos chama a atenção, por ser absolutamente fisiológico, sem matiz de anormalidade em sua constituição central, é aquele da característica mediúnica. Tá? Então, é o natural. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual, de um desencarnado, buscando um médium, buscando um medianeiro. Para quê? Transmitir a sua mensagem. De um lado, o espírito. Do outro, o médium. De um lado, o transmissor. Do outro lado, o receptor das ideias. Então, o processo mediúnico ele vai se dar nessa transmissão e recepção, onde o médium tem que estar nesse estado de transe para que possa ter a conexão, para que possa ter para que tenha essa liga, né, onde cada um consegue recepcionar ou transmitir. Então, vamos lá. Transe mediúnico, propriamente dito, é um estado alterado, ampliado da consciência. Olha, estado ampliado da consciência, já que todas as manifestações são sediadas no nosso, né, na nossa mente, na nossa consciência. Para que esse transe aconteça, a consciência tem que ser o quê? Ampliada, ela tem que ser alterada. Cada indivíduo, nós vivemos numa onda mental espiritual, tá? Onde a gente se identifica com os nossos sentimentos, com a nossa vida íntima e passamos a transmitir raios específicos, ondas, vamos transmitindo essas ondas. Essas ondas, estes raios, podem ser captados por outras criaturas, encarnados ou desencarnados. Onde gera o transe mediúnico no ato desse intercâmbio. Tá? No ato do intercâmbio, da transmissão, da recepção, é o transe mediúnico. Então, toda e qualquer atividade mediúnica se processa estando o médium numa condição psíquica especial, o transe. Então, toda vez que vocês ouvirem fulano de tal está mediunizado, fulano de tal está dando passividade, fulano de tal está psicografando, e por aí vai, ele vai estar no estado de transe, nesse estado de comunicação, de transmissão e recepção. Lembrando que isso não precisa estar acontecendo simultaneamente. O que é isso? Ele pode ter entrado num estado de transe no sono, na noite anterior, né? Ter tido contato pela emancipação da alma com os espíritos, guardado aquilo tudo, volta e psicografa, ou dá o recado que tem que dar. E isso ele passou pelo estado de transe. Ele pode não estar naquele momento no estado de transe, mas ele passou e foi permitido que fosse armazenado para poder transmitir. Tá? Então, isso vai dar independente do plano de vida que se encontra, tá? E o nível de conhecimento moral e intelectual de cada um. Então, pode ser mais inteligente, menos inteligente, cultura A, cultura B, religião A, religião B, encarnado, desencarnado. Pode estar independente, né, de qualquer coisa. Esse transe mediúnico, ele pode acontecer. Tá? Então, em cada médium, sua mente. Em cada mente, os seus raios. Né? Cada um vai construir o seu domicílio espiritual. E nessa onda de pensamento, a gente transmite a nossa alma e se afeiçoa aquelas almas que chegam
próximo da gente. Tá? Em boa síntese, né, equivalente ainda que a gente pode repetir o que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, vamos cultivar os nossos pensamentos. Vamos ver que jeito que a gente está emanando o pensamento e recepcionando. Na verdade, gente, a mediunidade é um estado constante, se a gente for pensar bem. Se já que a gente pode entrar no estado alterado e ampliado da consciência, isso pode acontecer a todo momento. Pode acontecer no nosso trabalho, pode acontecer numa palestra, pode acontecer conversando com amigos, certo? É claro que não é um show, não é uma distorção da personalidade da pessoa. Ela pode ser utilizada para poder melhorar, inclusive, a nossa ajuda quando for necessário. O transe na prática mediúnica. Né? Vamos recorrer aí a mais uma imagem do projeto Imagem. Né? Lembrando aqui do nosso a médium, perispírito da médium, o nosso irmão espírito manifestando, o mentor, aqui espírito, aqui os encarnados. Né? Para os médios, estão vendo só os encarnados. Aquele que não é médio vidente, ele não vai estar vendo nada. Vai estar só os encarnados ali. Para os mentores, eles vão estar percebendo tudo. Quanto mais evoluído, consegue, digamos assim, enxergar de cima para baixo. Já enxergar de baixo para cima é mais difícil. Então, muitas vezes nossos irmãozinhos que vêm em desequilíbrio na mesa mediúnica, né, em busca de socorro, eles não percebem os médios que estão ali. Vão perceber só, né, a sua história, a sua mente. Então, para que ocorra uma boa prática mediúnica, tá? Cada um, nós precisamos ter noção de como funciona a nossa mente e qual o potencial mental que a gente tem de transmissão e recepção. Né? Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium. Tá? Como diz a turma, tem que ter química, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Por isso, gente, às vezes um espírito que vem para trabalhar com o médium, o mentor vem para poder trabalhar com ele, ou até mesmo no processo de psicografia, às vezes leva 10 anos, 20 anos para que se faça essa sintonia, essa relação fluídica. Tá? Então, só na medida que a gente vai desenvolvendo a faculdade é que o médium vai adquirindo a aptidão necessária para se colocar em comunicação com qualquer espírito que se apresente. Tá? Saber lidar com esse estado, com esse transe natural. É tão difícil, às vezes as pessoas falam que não consigo me concentrar, me distraio muito fácil, penso em muita coisa. Isso é faculdade que precisa desenvolver. É o silêncio interno. Não é ficar sem pensar em nada, é muito difícil. Mas quando você tem que se sintonizar com aquilo que você está disposto, né, ou pré-disposto a fazer. Tá? Então, Kardec vai falar o seguinte, que pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar não esteja em condições propícias de fazer, tá? Embora se ache presente ali, tá? Só que não tem alguma possibilidade dessa relação fluídica, tá? E às vezes não tem nem permissão para atender o pedido que lhe é feito. Por isso que Chico falava que o telefone só toca de lá para cá. Eu não sou médium, não posso transmitir, não posso recepcionar, então se eu parar, ficar quietinho assim e falar assim, pode falar, fala que eu estou escutando, vem. Não é assim. Só vai precisa passar pela relação fluídica, pela permissão do mais alto, pela necessidade, né, se aquilo vai ser de algum proveito ou não. Tá? A espiritualidade maior não está ali para brincar, não está ali para ficar toda hora respondendo, né, aos nossos caprichos. Então, a gente precisa, cada vez que a gente vai aprendendo a lidar com esse transe, a gente entra nele e sai sem perceber. Sem perceber, a gente entra nesse estado
de comunicabilidade com o plano espiritual, com os espíritos e volta sem perceber. Nós vamos ver isso aqui, e é para já, nos graus do transe. Como é que a gente entra, igual eu falei, sem perceber, e tem vezes que muitos já viram manifestações mais, digamos assim, mais pesadas, com mais emoção, né? Às vezes se jogando, às vezes, né, dando murro, né, na mesa, gritando. Tem essas, nós não podemos negar isso. Muitas manifestações acontecem totalmente em desequilíbrio, totalmente os médios muito afoitos, muitos com muita força, então ela vai passar por esses graus aí. Primeiro, inconsciente ou profundo. Os nomes já nos dão uma noção do que como seja isso. Consciente ou profundo, superficial, ou consciente, e parcial ou semiconsciente. Vamos tentar, gente, que nós estamos aqui num estudo sobre a mediunidade, onde as manifestações, os transes já estão acontecendo com muitos. E muitos começam a só colocar nome naquilo que estão sentindo, nome naquilo que já aconteceu. Então isso que eu tive foi um transe dessa forma, isso que eu tive foi uma emancipação da alma. Então, às vezes só está se encaixando e entendendo o que acontece com cada um. Então, pode ser que você tenha uma manifestação inconsciente, pode ser que seja só superficial ou consciente, ou pode ser semiconsciente. Então, vamos tentar encaixar aqui alguma coisa que, a forma que pode estar acontecendo com a gente esse transe. Ou então, para quando acontecer com a gente ou com aqueles que estão ao nosso redor, para a gente poder saber lidar com isso e não levar tudo com fanatismo, alguma coisa que o fanatismo atrapalha tudo, né, gente? Vamos para o primeiro aqui. Inconsciente ou profundo? O que é isso? Que tipo de transe que é esse? Será que vocês já tiveram um transe desse? No transe profundo, ou no sonambulismo, ele é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia. Fala-se amnésia lacunar. Lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Então, a pessoa vem, dá algum tipo de comunicação, fala coisas, se expressa, sente dor, narra fatos, escreve uma carta, conta histórias de outros de 300 anos atrás, 500 anos atrás, e dali a pouco volta a si, fala assim, o que aconteceu aqui? Onde que eu estava? Para onde que eu fui? Quem que falou isso? Eu não falei isso. Então, esse é o chamado transe inconsciente. Nesse transe profundo, a mensagem mediúnica, raramente vai alcançar a consciência do médium. É por isso que ele não se recorda de nada do que ele captou, do que ele transmitiu. Então, raramente encontra a consciência do médium. Vai passar pelo perispírito. Quando ele consegue lembrar de alguma coisa, essas lembranças são fragmentadas, porque é o que ele conseguiu trazer do perispírito para o corpo físico, para o espírito. Então, mesmo no estado de trânsito muito, muito profundo, isso é muito importante, gente, o médium não vai perder totalmente a sua consciência. Ele fica no controle de si mesmo. Ele pode interromper a comunicação quando achar que está em perigo. Porque ele não consegue gravar a comunicação que está vindo do plano espiritual, está vindo do espírito. Mas a percepção, o senso de vida, de responsabilidade do corpo é dele. E isso ele não perde. Até porque se ele se desligar do corpo, o corpo morre. Então, não tem como. Aquela questão de transe profundo, inconsciente, é porque está incorporado e o outro espírito tomou o corpo. Gente, isso não existe. Não existe. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mesmo sendo em matérias diferentes.
Tá? Matéria é matéria. A matéria do espírito é uma matéria quintessenciada que a gente fala. Então, vai ter a manifestação num transe profundo, onde o médium vai estar dessa forma aqui, ó. Vai estar assim, o perispírito fora, fazendo a transmissão. Poderia dizer que vai pular, na hora que vem para cá na cabeça do médium encarnado, essa parte não fica gravada no inconsciente. Tá? Então, e outro detalhe, poucos médios, mas muito poucos mesmo, na nossa atualidade, tem manifestação com transe profundo. Olha só. Então, isso aí vai uma dica para a gente aí na questão da enganação, do embuste. Tá? Eu não lembro de nada. O Espírito veio e mandou eu fazer isso, isso, isso. Mandou eu fazer aquilo. Cuidado, gente. Cuidado. Às vezes, pode ser aí o médico fala, eu não lembro de nada, eu estava em transe profundo. É muito pouco. No passado, haviam-se muitos médios em transe profundo. Hoje, quase é uma pouca minoria. Por quê? Porque na nossa evolução, no processo evolutivo nosso, no estado que nós já estamos, o processo dessa comunicabilidade com os espíritos já tem condições de passar pelo nosso crivo da razão, já passar pela nossa consciência e a gente fazer essa comunicação. Então, transe profundo acontece em médio inconsciente ou mecânico. Psicografia vem, igual está o Chico aí, ele vai começar a psicografar, o espírito apoia-se na mão dele, fluidicamente, e começa a conduzir o lápis. Tá? E passa o recado que tem que fazer. Superficial ou consciente. Tá? Então, no transe superficial, ao contrário, né, do profundo, não tem amnésia. Tá? O médium vai se recordar de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e a transmissão da mensagem. Gente, ele vai saber tudo o que está acontecendo. Aqui nessa imagem aqui nós temos um orador espírita encarnado, tá? E 2 mentores do lado dele. Os 2 estão amparando, intuindo ele aqui. Provavelmente esse espírito aqui está fazendo a palestra junto com ele, intuindo para ele falar o que deve ser falado. E o médium encarnado aí, ele está lembrando de tudo, como se fosse dele. Como se fosse dele. É muito comum as pessoas, quando a gente está fazendo palestra, ou quando a gente vai numa palestra, num sermão, numa igreja, sabe? As pessoas, nossa, mas parece que o palestrante falou para mim. Tudo que eu precisava ouvir. Parece que o padre falou para mim hoje. Pode ter certeza que falou para você mesmo. Pode ter, porque no processo, né, de emissão dos pensamentos, a espiritualidade consegue fazer com que as palavras que a gente precisa de socorro cheguem até a gente, de todas as formas. Então, o mentor vai falar assim, não, fala isso aqui que está na tua cabeça, vai por esse caminho. Quantas vezes a gente prepara palestras e não sai nada daquilo que a gente falou, né? A gente vai numa linha, mas os exemplos, vem tudo surgindo, né? De acordo, às vezes, com até casa espírita que a gente vai falar. Por quê? A espiritualidade, a gente está ali num processo de transe superficial ou consciente, né? E vai conseguindo passar o que a espiritualidade tem necessidade que seja passado. Tá? Então, apenas o médium principiante vai ter dúvida no transe superficial se efetivamente ele entrou em transe ou não. Só o principiante. Porque, gente, muitas vezes, quando a gente já está habituado a trabalhar com a mediunidade, coisas que a gente começa a falar ou que a gente lembra, não tinha nenhuma... a gente não conseguiria estar lembrando daquilo se não fosse canalizado ou se a gente não estivesse no estado de transe onde a espiritualidade estivesse ali auxiliando a gente. Tá? Com o passar do tempo, né, e com a prática mediúnica, a educação dessa faculdade psíquica, né, nós vamos aprendendo a distinguir quais são as nossas ideias e qual que é a do comunicante desencarnado. Tá? Essa
graduação de transe superficial ou inconsciente, né, é muito usual nos médios intuitivos, principalmente os palestrantes, principalmente. Tá? Não tem nenhuma alteração de fisionomia, não tem nenhuma alteração na voz, muitas vezes. Tá? O estado de passividade que a gente fala, ele é de baixa tensão psíquica, tá? É leve. O médium intuitivo, ele simplesmente recebe o pensamento e transmite. Recebe o pensamento do espírito comunicante e transmite. Ah, mas como que eu sei o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar? Primeira coisa, a gente sempre tem que estar preparado. Segundo, os espíritos vão utilizar daquilo que nós temos. Então, vão utilizar do nosso conhecimento teórico, vai utilizar do nosso conhecimento prático, vai utilizar de bagagens, muitas vezes de outras vidas também, e vai vir e vai fazer com que aquele pensamento, com aquela ajuda, possa ser passado. Mas tudo numa coisa bem sutil, que o médium, às vezes, é muito comum o médium falar, será que é meu mesmo? Será que eu que falei isso? Da onde que eu tirei isso? Mas quando ele vai tendo essa educação mediúnica, como vai passando o tempo, né, ele vai entendendo e fala assim, isso não é meu. Não é meu isso. Eu não estava pensando nisso. Eu não estou sentindo isso. Né? E vem palavras, às vezes, consoladoras para pessoas que vão te ajudar, que precisam da sua ajuda, que você não preparou nada. Né? Às vezes, a gente faz uma palestra, ou até mesmo na reunião mediúnica mesmo, não tem um preparo para aquela situação específica, para aquela manifestação, para aquele pedido de ajuda. E você entra na sintonia daquele espírito e fala tudo que ele precisa ouvir. Mostra tudo que ele precisa ouvir. Então, essa mediunidade consciente, ela é muito comum nos dialogadores, os médiuns esclarecedores, os chamados doutrinadores, né, nas reuniões mediúnicas. Tá? Eles muitas vezes nem percebem que a mensagem é proveniente do espírito e não dele. Às vezes é muito comum lá na nossa casa espírita, né, tem muitos dirigentes, dialogadores, que falam assim, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu vou pela intuição. Ele vai para a intuição, tá certo, ele está num transe consciente, superficial. E ele consegue conduzir o atendimento, né, daquele espírito que está ali pedindo socorro, né, e tira ele da ideia fixa como se fosse ideia dele. Mas, na verdade, a espiritualidade está auxiliando ele através desse transe superficial. Muitas pessoas têm essa capacidade. Por isso que eu falei que a mediunidade ela acontece diariamente, essa mediunidade, principalmente a superficial. Às vezes você está em casa, toca o telefone e uma pessoa precisando de ajuda. E você entra na sintonia dela e começa a auxiliar de alguma forma, fala coisas, né? Fala assim, nossa, foi tão boas, né, para ela, que ela fala assim, nossa, mas foi tão bom conversar com você. Você falou tudo que eu precisava ouvir. Né? Que bom que eu te liguei. Né? E os nossos mentores, a turma do plano espiritual, fala assim, que bom mesmo. E a gente também estava aqui do lado, fazendo o nosso trabalho dos bastidores, auxiliando nessa comunicação, né, que os espíritos muito, né, vêm nos auxiliar. Transe parcial ou semiconsciente. Ele vai representar, né, as graduações do estado de rebaixamento psíquico. Ora, né, está lembrando de alguma coisa, ora não lembra. Tá? Os médios eles vão recordar de alguns acontecimentos, alguns trechos das mensagens transmitidas, tá? E não vão se recordar de outros. Tá? Nesse tipo de transe, gente, é muito comum lembrar do conteúdo da mensagem mediúnica logo após a transmissão, mas depois esquece completamente. Passou 2 dias, acaba esquecendo. Sempre nas nossas reuniões mediúnicas no Francisco de Assis, a gente tem por prática, a gente começa as reuniões, primeiro, com uma oração, com um estudo de meia hora, faz estudo de meia hora de alguma obra, depois tem 1 hora de trabalho mediúnico, tá? Onde as manifestações acontecem, onde praticamente todos estão em transe, cada um
no seu grau, né, de transe, alguns superficiais, outros parciais, outros inconscientes e profundos, né? Mas todos estão nesse transe, doando energia. E logo após essa 1 hora, a gente encerra e faz aí uns 10 minutinhos mais ou menos, ou o que for necessário, para poder verificar o que aconteceu. Como muitos estavam em transe profundo, parcial, semiconsciente, né, concentrados, a gente começa a conversar, aí as pessoas vão percebendo, assim, agora que você falou, eu lembrei disso. Eu vi eu tive essa percepção também. Tal hora eu também senti essa dor. Na hora que estava o atendimento daquele espírito que veio, né, com um tiro no ouvido, eu também senti uma dor muito forte. Na hora que manifestou o socorro daquela senhora, eu também me emocionei, eu senti o que ela estava sentindo, eu percebi a presença do pai dela, eu percebi a presença do espírito assim, de luz, e quando às vezes vem um atendimento muito pesado, né, às vezes algum atendimento de processo obsessivo, os médios mesmo, quase todos eles vão narrar, né, vão falar para a gente depois, do que perceberam. Nossa, uma energia muito ruim, um sentimento ruim, uma dor, um ódio, estava tudo muito escuro, um cheiro horrível. Então, todos nesse estado de transe, às vezes parciais ou semi-consciente, que no ato da manifestação, no ato do atendimento, conseguem perceber isso tudo. Estão ali sintonizados, então estão em transe. Acabou aquele atendimento, passa para um outro transe, para um outro atendimento. Então, ele já praticamente desliga daquele atendimento e começa um outro. Entra na sintonia do outro espírito, né, da outra história que começa. E já começa o atendimento. Então, alguns vão marcar mais do que outros, né? Outros não vão nem perceber. Então, é muito importante que ao final das reuniões mediúnicas, a gente possa identificar e verificar todas essas manifestações, esses sentimentos, a percepção de cada um, exatamente para quê, gente? Para a educação do médium. Para mostrar para ele que, né, as coisas estão acontecendo, não é da cabeça dele. Para mostrar para ele que o transe realmente está acontecendo. Muitos falam, eu não vejo nada, não sinto nada, mas acaba o quê? Que na hora que ele começa a perceber que também sentiu isso, sentiu aquilo, percebeu isso, sabe? Ele já vê que faz parte do processo. Já acabaram algumas reuniões nossas e o médico falou assim, nossa, queria tanto ter percebido isso, queria tanto perceber aquilo. Só que o trabalho é cada um na sua posição. Então, ele está participando mesmo num processo de transe superficial, num processo de transe, né, consciente. Tá? Porque a mediunidade, o transe, se a gente está no estado de transe, na sintonia com o espírito, e a gente começa a questionar, mas será que é meu? Eu não vou falar isso não. Que é isso? Que bobagem que é essa? Eu não, Deus me livre de falar isso. Pronto, já era. Você cortou a sintonia, você cortou o transe. Quanto mais superficial, gente, mais difícil mesmo. Porque mediunidade é passividade. Esse processo do transe que nós estamos, nós encarnados, somos os receptores. E a recepção, ela tem que estar livre. Se ela tiver com alguma interferência, né, se ela tiver com chuvisco, a gente vai entender tudo errado. A qualidade da comunicação mediúnica vai depender muito desse fluido espiritual, né, dessa sintonia. Né? Como eu disse agora há pouco, demora-se anos para o espírito ter um trabalho constante com aquele médium. Tá? Os atendimentos nas reuniões mediúnicas, os médios eles são preparados muito antes da reunião começar. Dias, até uma semana, são preparados para poder ter aquele atendimento. A sintonia já começa a ser construída, trabalhada
dias antes, tá? Para na hora que chegar na reunião, o espírito manifestar e o médium ter condições de escutá-lo, ter condições de dar a passividade. Por isso que a gente sempre fala da assiduidade dos médiuns nas reuniões mediúnicas. Porque olha só, eu vou para a reunião mediúnica na quinta-feira, a minha reunião mediúnica do nosso grupo. Os médiuns que vão trabalhar amanhã na reunião mediúnica já estão todos em transe pelo sono, pela emancipação da alma, às vezes estão em contato, né, com algum desequilíbrio, com algum atendimento que precisa ser feito. Ou seja, todos já estão sendo preparados. Então a espiritualidade fala assim, amanhã nós podemos levar esse que vai precisar do Robinho. Esse aqui vai precisar do Henrique. Esse vai precisar de fulano de tal. Por quê? Pela afinidade fluídica que já se formou. Aí chega a reunião e o Robinho não vai. Aqueles 3 que já estavam preparados para poder trabalhar com o Robinho, entrar no estado de transe com o Robinho, para ele poder auxiliar, não tem como passar para o outro médium. Tá? Não que isso não seja possível. É possível, mas é muito raro de acontecer. Então, a assiduidade do médium é muito importante, porque a espiritualidade vai preparar os espíritos para poder ter a manifestação, né, o atendimento naquele dia. O meu amigo Quinca sempre fala que imagina se a gente chegar no hospital e não tiver um médico. A reunião mediúnica é como se fosse isso. Se os médios não estiverem lá, quem que vai atender? A espiritualidade é óbvio, vai dar um jeito. Vai para o plano B, para o plano C, para o plano, né, e por aí vai. Né? Não é porque a minha falta de compromisso vai prejudicar. Né? Vai dar um outro jeito. Né? Então por isso que a gente tem que sempre ter a predisposição para poder auxiliar todos aqueles, principalmente nesse trabalho da mediunidade que é tão bonito, né, e tão gostoso. Gente, eu sempre falo para os médios que trabalham com a gente na casa, um muito obrigado que a gente recebe, né, dos amigos do plano espiritual, agradecendo pelo seu despertamento. A energia que é emanada para a gente é uma coisa maravilhosa. Não tem como não falar de transe se a gente não entrar por uma coisa que se chama animismo. A gente sempre tem falado disso. Né? O animismo é a manifestação, é o transe de você com você mesmo. Né? A tua conversa do seu ser consciente com o seu ser inconsciente. Do seu espírito de agora com a sua alma de agora com o seu espírito de ontem. Né? Então, o transe mediúnico, né, o estudo do transe, a gente não pode desconsiderar a ação anímica do médium. Né? É uma ocorrência muito comum, tá? Principalmente nos transes sonambúlicos ou profundos. Tá? Lá no livro dos médios, fala o seguinte, que os bons médios são os considerados como os bons intérpretes, condições que ele permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Procura um intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Esse intérprete, ele também tem que ser um bom intérprete da gente mesmo. E o dirigente espírita, o esclarecedor, tem que atender, precisa atender da mesma forma como se fosse um transe de um espírito, né, digamos assim, externo. Né? Porque aquilo que o médium está manifestando através do animismo, né, também tem que ser esclarecido. Tá? Esse valor, né, na comunicação, ele é de alto crescimento também. Tá? Como a gente está falando em educação do médium, a gente está falando em transe, tá? O animismo não deixa de ser um transe. O médium não entra em transe, a gente fala anímico, porque ele quer. É porque ele precisa resolver alguma coisa. Tem alguma coisa ali que está mal resolvida. Que o esclarecedor
tem que auxiliá-lo a digerir isso, auxiliá-lo a sair desse caminho, às vezes, de um círculo vicioso, tá? Não dando condições até de espíritos serem atendidos. Tá? Então, esse transe do animismo, esse é um transe profundo, tá? Praticamente um sonambúlico, porque ele está buscando lá dentro das suas reminiscências espirituais. Tá? Então, o animismo aí é uma luz para a gente acender ali, uma luz amarela, principalmente para o dirigente, para o esclarecedor, com a questão de estar atento e atender sem nenhum preconceito, tá? Sem taxar o médium como isso ou como aquilo. Porque é muito ruim isso, gente, porque se a gente, na educação mediúnica, né, do médium iniciante, se ficar um vício, se ficar alguma, sei lá, alguma muleta, digamos assim, para poder tirar isso, é muito complicado. É igual aprender a dirigir. Aprende a dirigir com vício para ver. Na hora de tirar a carteira, você vai tomar bomba. Tem que aprender a dirigir certinho, para depois, né, você com a experiência, você vai tendo a liberdade. No começo pode ser um pouco mais engessado, mas depois a gente vai tendo essa liberdade nas nossas, né, ações. Emmanuel nos diz que somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Voltamos mais uma vez ao mental, né? O nosso campo mental que é próprio a nosso. Nós somos médios dentro do nosso campo mental. E esse campo mental vai se expandir, vai entrar nesse transe, vai se associar com as energias edificantes, superiores ou perturbadoras, deprimentes, né? Se a gente ainda está escravizado às sombras, dando uma vida primitiva e torturada. Então, vai depender da gente. O transe é um recurso do psiquismo humano que vai viabilizar essa comunicação entre os dois planos da vida. Agora, com quem sintonizar? Com quem se comunicar? A qualidade do conteúdo da mensagem, que é uma coisa bem distinta. Pode ser boa, pode ser ruim, pode te equilibrar, pode te desequilibrar, pode equilibrar o outro, pode desequilibrar o outro. Nós temos que entender que a responsabilidade sempre é do médium, sempre, independente do transe que ele está profundo, superficial, parcial, a responsabilidade é sempre dele. Sempre a qualidade da comunicação. Se é um transe superficial, consciente, está passando tudo pela cabeça, pelo crivo do médium. Então ele pode distorcer o que o espírito está falando. Mas ele pode fazer isso uma vez, duas vezes. Na hora que ele for fazer a terceira vez com o espírito evoluído, já não vai ser aquele espírito evoluído mais. Ele vai ver, ó, aqui não dá para brincar não. Esse médium aí está em outra sintonia. Tá em, como diz a turma, está em outra vibe. Pode deixar ele de escanteio. O que acontece? Entram os substitutos. Entram os espíritos desequilibrados. Entram os espíritos que a gente está dando sintonia. Se a gente está sendo um enganador, vai entrar que tipo de espírito? Enganador. Tá vendo? Então, a mediunidade, ela é, mais uma vez, ela é neutra. O que a gente faz com ela, independente do estado do transe, é responsabilidade nossa. Não tem como fugir disso. Não dá para entregar na mão do espírito. Fala assim, eu estava totalmente em processo sonambúlico,
profundo, eu não sei o que o Espírito falou, não. Tá, mas você tem condições de frear, você tem condições de filtrar, porque você não está abandonando o corpo, você está junto dele. Se você está em equilíbrio, se você está sintonizando o seu campo mental, como diz o Emmanuel, é nesse campo mental que a gente vai atrair ou vai conseguir controlar ou não aquilo que está acontecendo no transe. Ok, gente? Vamos aproveitar, temos mais 10 minutinhos aqui, 8 minutinhos. Esse é um estudo da FEB que fala de estudo e prática. Então, vou fazer uma prática com vocês aqui hoje, que traz para a gente, junto com o transe mediúnico, com o transe, que é o seguinte: como fazer irradiação mental? A gente sempre ao final aqui, desde que nós começamos, a gente está fazendo essa irradiação mental. Tá? Então, algumas dicas. E qualquer um pode fazer isso nas suas casas, direcionando para as pessoas, para hospitais. Né? Então, a irradiação deve ser breve. Tá? A projeção de ideias ou imagens deve ser objetiva, a fim de produzir uma boa repercussão na mente de quem ouve. Ou seja, você quer irradiar alguma coisa, começa a florear muito, complicar muito, vai chegar tudo bagunçado do outro lado. Pode-se colocar uma música suave, em surdina, durante a irradiação, desde que não dificulte a realização do exercício. E umas duas aulas para trás eu dificultei a realização da nossa irradiação, porque eu deixei a música de fundo muito mais alta. As pessoas quase não ouviram a minha voz. Então, eu pequei aí nessa questão de deixar uma música bem de leve no fundo, tá? Evitando que a música se torne... E nós temos que evitar também que a música se torne imprescindível à irradiação. Não pode ser uma condição. Eu costumo brincar lá na Casa Espírita, lá no Francisco de Assis, que sempre nas nossas reuniões a gente tem alguém tocando violão. O Quinca, o Alma Canta, o pessoal sempre está tocando. E quando a gente vai fazer as orações, a gente coloca uma música. Pede para eles tocarem alguma coisa. Quando eles não estão tocando, quase que a gente não consegue fazer oração. Já está tão habituado e ouvir, né, naquela sintonia que a gente acaba, né, ficando condicionado. Isso não pode acontecer, tá? A gente tem que sempre ter aquilo como mais uma ferramenta, ou mais uma forma de suavizar ou de fazer com que o nosso pensamento seja irradiado, seja levado até onde a gente está intencionado. A oração, a prece, nos liga até o mais alto, nos eleva verticalmente. A irradiação, a gente pode pegar esse estado que a gente se encontra, se colocou em oração, em prece, e levar até onde a gente deseja, até onde a gente queira que essas bênçãos, essa tranquilidade que muitas vezes a gente encontra nas nossas preces, sejam levadas até o outro, dos dois planos da vida, no encarnado e nos desencarnados. Ok, gente? Então, eu gostaria que vocês fizessem como exercício de casa, dever de casa mais uma vez, e aos pouquinhos tentando irradiar boas imagens, boas ideias, sentimentos para os outros. Vai irradiando, vai colocando endereço, irradia coisas boas para fulano de tal, para certo local, sabe? Bem breve. Vamos parar de ter, às vezes, uma oração, uma prece, muitas vezes egoísta, e irradiando para o outro, irradiando para aqueles que não têm condições de entrar numa sintonia ainda com o mais alto, né? Às vezes estão revoltados, estão, né, tristes, em solidão, e acabam que não tem esse despertamento para a oração. É a gente ajudando o outro a se ajudar. Muitas vezes, gente, quando a gente está no processo de irradiação, isso é recepcionado pelas pessoas que estão do outro lado, espíritos desencarnados, e eles se sentem muito bem e se colocam em prece.
só por sentir aquela energia chegando, eles acabam se colocando em prece. É como se faltasse só uma faísca para que eles pudessem mudar de sintonia. Olha que maravilha, imagina se a gente conseguir fazer isso por uma pessoa por dia, um espírito por dia, que não seja por dia, seja por semana, mas a gente já vai estar sendo o quê? Mais uma vela, mais uma pequena luz sendo acendida na escuridão, né? do desconhecimento, da ignorância de muitos, de estar ainda num processo, às vezes, de solidão, de sofrimento e de abandono. Ok, gente? Então, eu convido a todos para a gente poder fechar os nossos olhos e fazer a nossa irradiação. Pai de infinita bondade, querido companheiro Jesus, nesse momento te pedimos o amparo, a proteção a todos os teus filhos, a todos os nossos irmãos. Que essas energias benfazejas, essa luz que chega até nós, possa ser estendida a todos os locais, principalmente, Pai, onde não existe esperança, onde o sofrimento se faz presente, a revolta, a angústia, o arrependimento. Que o teu amor, Pai, consiga chegar até naqueles corações que estão de portas trancadas, até aqueles nossos irmãos que se encontram revoltados com a vida. Sabemos que muitos de nós ainda erramos por demais, mas o seu amparo, o seu perdão e a sua misericórdia sempre vem em nosso socorro, nos permitindo novas oportunidades. Que essas novas oportunidades cheguem a todos, sem exceção. Que cada um consiga entender, interpretar e se convencer de que é necessário dar o primeiro passo, é necessário levantar do chão dolorido, mesmo com muito sacrifício. Mas a partir daí, o céu vai ajudar. Que consigamos, Pai, de alguma forma, auxiliar esses nossos amigos que estão na nossa jornada, auxiliá-los a se levantar, auxiliá-los a ter coragem de enfrentar novamente a sua vida, de enfrentar novamente os seus dissabores. Enfim, Pai, mais uma vez, só temos a agradecer por tudo e por todas as coisas que temos. Que o seu amor se faça presente e a sua misericórdia não esteja somente nas nossas palavras, mas que a gente também consiga vivenciá-la junto àqueles que precisam de nós. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos, e até a próxima semana. Que Jesus nos abençoe.